Olá a todos! Hoje nós vamos começar o caderno 3, módulo 21, triângulos. Então, o que eu previ para esse módulo? O que nós vamos fazer? Nós vamos para a nossa lousa, ou seja, o nosso PowerPoint que estará disponível no material, e vamos ver todos os conceitos que serão relacionados nesse módulo e, principalmente, a partir desses conceitos, vocês vão conseguir fazer os exercícios no momento assíncrono, aqueles que ficam no tópico orientações de estudo. Então, aqui novamente, módulo 21, triângulos. O primeiro conceito que nós vamos adentrar é definição e elementos de um triângulo. Nós sabemos já, de estudos anteriores, que um triângulo possui 3 vértices. Ó, tem um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, todos eles nomeados por E, F, D. 3 lados, ou seja, o lado EF, o lado FD e o lado E, e 3 ângulos internos. Nós temos o ângulo interno F, o ângulo interno E e o ângulo interno D. Então, essas são as definições e os elementos de um triângulo. Outro conceito que nós vamos precisar em nosso módulo são pontos colineares. Então, nós temos que 3 pontos, como aqui na figura, A, B e C. Apesar de eles estarem um pouco pequeno, aqui se trata do ponto A, aqui do ponto B e aqui do ponto C. São chamados de colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Então, nós temos que esses pontos são colineares, pois pertencem à mesma reta. Outro conceito importante é a classificação de um triângulo. Nós podemos classificar o triângulo tanto em relação aos seus lados, quanto em relação aos seus ângulos. Em relação aos seus lados, nós temos um triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaleno. E temos também que ele pode ser um triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo. Num triângulo, na classificação quanto aos seus lados, nós temos que um triângulo equilátero, ele possui os 3 lados com a mesma medida. Então, esse lado e esse lado possuem a mesma medida. O triângulo do meio, o triângulo isósceles, é um triângulo que possui 2 lados com a mesma medida. Então, nós temos que esse lado e esse lado possuem a mesma medida. Já um triângulo escaleno possui os 3 lados com medidas diferentes. Ou seja, esse lado e esse lado possuem medidas diferentes. Agora, nós temos que, em relação aos seus ângulos, nós temos que um triângulo se trata de um triângulo retângulo quando ele apresenta um ângulo de 90 graus. Já um triângulo acutângulo é um triângulo que os seus 3 ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90. Já um triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 e os outros 2 agudos. Então, aqui no triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui, no acutângulo, nós temos os 3 ângulos agudos, ou seja, os 3 ângulos menores que 90 graus. E no obtusângulo, nós temos um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, e 2 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, como orientação de estudo, para esse momento assíncrono, vocês vão fazer os exercícios da página 382, 383 e 384. E depois, vocês vão fazer os exercícios da página 388. E aí, nós nos vemos em nossa live. Bons estudos!